Olá, irmãos, boa noite, muito bom estarmos juntos, mais uma vez para estudarmos a coleção Fonte Viva. Essa coleção que nos traz lições sumamente prazerosas, importantes, profundas, que nos trazem ensinamentos, né? Essas lições nos ajudam muito na caminhada. Queremos agradecer a presença de vocês e quero agradecer ao Pai Celestial essa oportunidade de trabalho e quero também pedir que Ele nos envie bons espíritos para nos auxiliarem nos estudos desta hora. Que estejamos então assim unidos para que possamos levar adiante o nosso trabalho. O livro que nós vamos estudar da coleção Fonte Viva chama-se Ceifa de Luz. E o título da lição é Renovação em Amor. E destacou Emmanuel, o seguinte versículo. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Paulo 2 Tessalonicenses 3:13. Fazer o bem é um compromisso de todos nós. Nós viemos ao mundo como, aqui no planeta Terra especialmente, como nós fizemos quando jovens, ou mais jovens, um pouco, indo para a escola, o colégio, a faculdade, para estudar. Né? Entramos nos educandários da vida para aprender, para estudar. No começo, nós assistimos às aulas, então nós apenas somos observadores. Mas com o passar do tempo, com os anos de estudo, somos chamados a participar da parte prática dos estudos. Precisamos dar alguma coisa além da nossa atenção. Precisamos fazer alguma coisa. E essa alguma coisa sempre nos chama atenção para a prática do bem, porque a doutrina espírita é toda ela voltada para o amor que Jesus veio personificar para nós e que nos deixou como lição sublime de levar a todos os corações que se ligarem a nós, recebam sempre essa grandeza de sentimento que vem, que nós possamos levar um pouco desse amor para cada um que se contacte conosco e possamos assim levar a palavra de Jesus bastante elucidada na doutrina espírita, essa doutrina que tanto nos preenche os corações. Então, fazer o bem é uma obrigação de cada um de nós. Quando nós não estamos ainda devidamente preparados para os estudos, nós ainda estamos aprendendo como vamos fazer esse bem, como vamos levar o bem adiante. Mas depois que nós aprendemos, nós já vamos começando a ver que temos que raciocinar como fazer para que o bem chegue a mais pessoas, ao irmão, ao próximo. Então Jesus nos disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Como nós vamos amar o nosso irmão se nós não fizermos o bem que precisamos fazer e eles precisam receber? Não é? O bem é a nossa lição junto com o amor. A gente, quando ama, a gente deseja fazer o bem. Então, Emmanuel nos diz no início da lição: quando as crises te visitem, ante os problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito. Tanto quanto é natural, reflitas no impositivo de burilamento espiritual com que somos defrontados. Ora, quando as crises nos visitam, nós precisamos já estar
mais fortalecidos na prática do amor, para retribuirmos essas crises com esperança, com fé, com bom ânimo, porque as crises todas passam, porque tudo passa. Tudo passa, dizia Nossa Senhora Mãe Santíssima, para todos que a procuravam as suas dificuldades. Ela dizia: tudo passa, meus filhos. Então, quando a gente percebe a causa e o efeito das coisas, nós vamos perceber que tudo tem uma causa e que o efeito tem a ver com esta causa. E se alguma crise está ocorrendo, é porque houve a causa anterior que desagou neste efeito. Então, nós precisamos compreender por que as coisas acontecem, por que elas se dão, nada é por acaso. E nós aprendemos isso também estudando a doutrina espírita, aprendendo essas lições. Então, temos que meditar, como diz Emmanuel, nos princípios de causa e efeito, para levarmos adiante o raciocínio a respeito de como solucionar aquela crise. Porque a crise, ela vem, depois nós solucionamos, depois nós somos defrontados com outras crises. E com o tempo nós vamos nos acostumando, entendendo que estamos num planeta de provas e expiações, que as dificuldades e as crises nos defrontam a miúde, e se nós não nos prepararmos para essas dificuldades, seremos sempre pessoas tristes, desajustadas, sem entender, na verdade, que aquilo é normal. E quando a gente entende que é normal porque é um efeito de uma causa, nós vamos raciocinar de maneira mais prestimosa, mais real, mais verdadeira. Mas quando nós não entendemos que existe uma causa, nós não entendemos a razão do efeito. E o efeito nos parece assim devastador, sempre devastador para a nossa jornada. Por isso, Emmanuel nos diz que é natural que a gente reflita nos impositivos do burilamento. Vamos nos melhorar, ver aonde é que eu não estou conseguindo enxergar aquela verdade. O que há em mim que está me impedindo de ver? Não é? Vamos verificar em nós onde está o problema. Porque a maior parte das vezes, fazendo aqui um parênteses, as pessoas buscam o problema no outro. O problema é sempre o outro, o problema é sempre a ocasião, foi porque a cadeira estava no meio do caminho e eu aí tropecei na cadeira. Na verdade, a causa foi uma para ter aquele efeito. Não foi porque alguém veio e colocou uma cadeira no meio do meu caminho, então a pessoa que colocou a cadeira é responsável. E assim por diante, não é nada disso. Nós somos responsáveis por onde caminhamos. Eu tenho que olhar onde eu estou pisando. Eu sou responsável pelo meu caminho. Eu tenho que olhar o que eu estou fazendo com as minhas pernas, com os meus pés, com os meus braços, com a minha mente. O que eu estou fazendo com ela, então, o burilamento é em mim. Eu tenho que me trabalhar. Então, prossegue, Emmanuel. E temos que fazer esse burilamento com que somos defrontados, pelas dificuldades que somos defrontadas, né? Entretanto, diz ele, pensa igualmente na lei de renovação, capaz de trazer-nos prodígios de paz e vitória. Se nós nos renovamos, nós vamos conseguir vencer aquela dificuldade, encontrar a paz e nos sentir vitoriosos, porque vencemos uma prova, vencemos uma dificuldade. Nós estamos no colégio para aprender, mas também para praticar. Nós temos que praticar as lições. E na hora da prática, muitas vezes nos equivocamos. É normal, é normal. Todos nós nos equivocamos, mas não vamos permanecer no erro. Vamos superar essa dificuldade nos
burilando, como diz Emmanuel. Então, vamos receber a paz e a vitória sobre nós mesmos, através desse burilamento, se nos decidirmos a aceitar construtivamente as experiências que se nos façam precisas. Aceitar, aceitação. Não é possível que eu queira vencer alguma coisa com revolta. Se eu me revolto, eu já estou perdendo. Eu já começo a primeira passada já perdendo, porque eu estou revoltada com o que aconteceu. Mas se eu entendo que há um motivo, que há uma causa que está me produzindo aquele efeito, eu já vou olhar diferente, eu já vou ver que há uma diferença nisso. E quando eu vejo essa diferença, o que acontece? Eu aceito, eu começo a aceitar para renovar. E as experiências se nos façam precisas. Elas serão necessárias, nós vamos ver que elas são necessárias. E prossegue: se atingiste a integração profunda com as bênçãos da vida, considera a tarefa que a divina providência te confiou. Qualquer dificuldade que seja, se nós estamos com as bênçãos da vida consideradas numa integração profunda entre nós e o plano espiritual superior, se nós temos essa tarefa a bem conduzir, bem fazer, prosseguir fazendo bem e fazendo certo fazendo certo o que devemos fazer, a tarefa que a divina providência nos confiou será reajustada, será feita com alegria até com alegria, porque sabemos que teremos uma vitória. E prossegue de Emmanuel com uma frase lindíssima: Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Ora, se aparece um problema no meu caminho, eu já tenho que pensar muito sobre isso. Mas se Emmanuel me diz agora, eu estou aprendendo agora, veja só. Vamos supor que eu esteja aprendendo agora. Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Então, é uma coisa que eu preciso para o meu crescimento, para a minha evolução. Porque o propósito de todos nós, o que o Pai espera de nós, é evolução, progresso. E se nós queremos progredir, temos que prestar atenção na lição para que nós possamos fazer corretamente aquela lição. Então, é por essas razões de trabalho que se nos apresentam, trabalhos esses que são difíceis muitas vezes, quando a gente já está integrada profundamente nas lições de Jesus, nós já temos um conhecimento com essas lições e com as bênçãos que a vida pode nos oferecer diante do trabalho bem feito. Vamos considerar essa tarefa difícil, como um simples obstáculo superável. Porque, como diz Emmanuel, Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Aceitação e paciência, sem fuga ao trabalho, são quase sempre a metade do êxito. Se eu consigo fazer isso, eu já estou a meio caminho. Em qualquer teste que estejamos submetidos em nosso proveito próprio, se eu tenho dentro de mim aceitação e paciência, eu já estou a meio caminho de resolver o problema. Agora, se eu me revolto, eu estou a meio caminho de perder a solução, de desaguar num desastre, daqueles que eu vou levar muito tempo para me levantar.
Por que isso? Se eu posso aceitar a dificuldade como primeiro passo para o seguinte. É muito mais fácil aceitar do que se revoltar. Então, até por medida de economia, vamos aceitar. Vamos ter bom ânimo para aceitar e ter paciência. E estaremos a meio caminho da nossa dificuldade resolvida. Se qualquer tempo é suscetível de ser ocasião para resgate e reajuste, qualquer tempo, nós podemos nos reajustar com a lei. Todo dia também oportunidade de recomeçar, reaprender, instruir ou reerguer. Nós estamos numa escola. Se eu não conseguir fazer a lição na primeira tentativa, na segunda tentativa, eu não posso me revoltar. Eu não posso dizer, não faço mais, jogar tudo para o alto. Não, não é assim. Eu tenho muito, pelo contrário, que ter paciência para comigo mesma e dizer, não, eu sou capaz, eu posso resolver esse problema, eu vou resolver esse problema, porque Jesus está comigo. E Ele estando ao nosso lado, tudo podemos. Eu tudo posso naquele que nos fortalece. Quem não conhece esse salmo? Não é verdade? Todos nós conhecemos. Então, quem nos fortalece? O nosso Pai Celestial. E nós tudo podemos. A dificuldade às vezes é grande, mas às vezes é pequena. E as reações são parecidas. Não existe um meio termo até para essas reações. Elas são estapafúrdias muitas vezes, muito além da questão. A reação é muito grande e não damos valor à causa e o efeito. Não olhamos para dentro, não olhamos para nós, não vamos buscar a possibilidade de nos melhorarmos, de nos reajustarmos para entender as dificuldades da vida. Se eu não olho para mim, se eu boto a culpa no outro, a outra que foi culpada, o que aconteceu, isso não interessa nem um pouquinho, porque as situações se nos apresentam a cada segundo e eu não tenho que procurar culpados. Eu tenho que ter a responsabilidade de me melhorar e, sendo melhor, eu fazer alguma coisa para o bem, para que, fazendo o bem, eu consiga alcançar a solução desejada. Sempre o caminho do bem será para nós o caminho acertado. E Emmanuel diz: se qualquer tempo é suscetível de ser ocasião para resgate e reajuste, todo dia é também oportunidade de recomeçar, reaprender, instruir ou reerguer. O amor que estejamos acrescentando à obrigação que nos cabe, o amor, é sempre a obrigação que nos cabe cumprir, é sempre plantação de felicidade para nós mesmos. Porque todo bem que eu faça, eu vou colher a felicidade. Quem vai colher somos nós, que fizemos aquela plantação do bem, não é? O amor acrescentado à minha ação. O amor que eu acrescento à minha ação será um bem que eu faço a mim mesmo, para começar. Onde estiveres e como estiveres, nas áreas da dificuldade, dá-te a serenidade e ao espírito de serviço em qualquer situação. E entenderás com facilidade que o amor cobre realmente a multidão de nossas faltas, apressando em nosso favor a desejada conquista da paz e da libertação. Quando eu cumpro com os meus compromissos, com amor, na prática do bem, seguindo sempre para frente e para o alto, com certeza eu estarei encontrando em nosso favor, eu estarei encontrando em meu favor a desejada conquista de paz e libertação. Todos nós buscamos esse progresso de paz
e libertação para dias melhores. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos guarde. E muito obrigada, meus irmãos. Até a próxima semana, se Deus quiser.